Olá, pessoas queridas, eu espero que vocês estejam bem. Hoje é a nossa quinta aula, continuaremos a falar de Gil Vicente dentro da ideia de humanismo. E eu já peço licença aqui a vocês para poder compartilhar o material da aula. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é o Teatro de Gil Vicente, nesse maravilhoso curso de letras da UAB, nossa disciplina Literatura Portuguesa 1, e eu sou a professora Valquíria Maranhão. Vamos continuar falando sobre Gil Vicente, e agora muito mais focado nele, porque na aula anterior nós falamos sobre o humanismo, e vamos falar dos aspectos da obra de Gil Vicente. É claro, de uma forma condensada, de uma forma resumida, porque muito se tem para falar de Gil Vicente, sobretudo, né, da sua literatura, dos seus autos. Eu sei que vocês depois vão pesquisar, vão ampliar o estudo de vocês, isso se faz necessário, porque é um material extremamente importante e um material maravilhoso para ser estudado. E nós precisamos lembrar, né, que Gil Vicente, ele vem nessa ponte, né, do trânsito entre a Idade Média e o Renascimento. O humanismo ficou aqui no meio, né, com aspectos ainda da Idade Média e também do Renascimento. Nós temos esses anos aqui, né, que sempre aproximadamente, nós não temos esses anos exatos, não é? Nós já conversamos isso desde alguns aspectos ali atrás da Idade Média. E nós temos aqui entre 1465 ou 66 e 1536 ou até 40, por aí. Então, Gil Vicente. A biografia de Gil Vicente encontra-se em volta em dúvidas, como eu já falei. Teria nascido entre 1965 a 1465 a 1466, talvez em Guimarães, e ter morrido entre 1536 e 1540, como apresentei para vocês. A primeira data ligada ao poeta é de maneira mais segura. Por quê? Porque no ano de 1502, quando na noite, a gente conversou sobre isso na noite anterior, não é? Perdão, na aula anterior. Quando na noite de 7 para 8 de junho, ele recitou o monólogo do vaqueiro. Ele apareceu inesperadamente no quarto de Dona Maria de Castela, a segunda esposa de Dom Manuel, para saudar o nascimento e desejar aventuras ao novo e ao futuro, né? João III, que acabara de nascer. Então, nós temos aqui a primeira aparição e a primeira obra, algo que é concreto, tá? Porque muita coisa de Vicente fez anterior a isso. É importante também enfatizar que, embora conhecido como pai do teatro português, nós não temos nenhuma garantia que ele foi o primeiro. Algo se escrevia, mas não é com tanta ênfase e nem com tanta apreciação de leitores, como foi, e a apreciação também de corte, de reis, que se prolonga até hoje, essa fama, esse sucesso da escrita de Gil Vicente. Então, durante 34 anos, Gil Vicente produziu textos teatrais de temas e estruturas variadas e algumas poesias. Foram 46 peças ao todo. Há entre elas 11 castelhano e também 16 bilíngues. Então, nós temos aqui três fases principais quando a gente pensa na produção teatral de Gil Vicente. Então, vamos à primeira fase, que está entre 1502 a 1514, com a influência de Juan de Ossina, o poeta espanhol que partilha com Gil Vicente a paternidade do teatro na Península Ibérica. Então, com a ajuda, né, de Juan, é dominante, sobretudo, nos primeiros anos, efetuando-se depois de 510. Então, nós temos aqui 502, 1502, que está ali voltado, né, para o nascimento de Dom João III.
Aqui nós temos a segunda fase, que vai de 1515 a 1527, começando com Quem Tem Farelos, essa obra, e terminando com O Alto da Fada. Isso corresponde ao ápice da carreira. Aí aqui nós temos a trilogia da Barca, O Alto da Alma, A Farsa de Inês Pereira, e nós temos Juiz de Beira. Inicia-se aqui a terceira fase em 1528 a 1536, com o Alto da Freira, e se encerra com Floresta de Enganos, sob influência do classicismo renascentista, intelectualiza seu teatro. Então, tem grandes influências aqui, né, do realismo e também as influências da França. Então, a obra de Gil Vicente, ela ali é permeada entre o cânone e o popular. Ele conseguiu ali atravessar esse caminho com muita lucidez e com muita segurança. Então, nós temos aqui dentro da temática dois grandes grupos, o tradicional e o de atualidade. Contém as peças de caráter litúrgicos, ligadas ao teatro religioso de Rouen, e tem aqui o Alto da Fé, 1510, o Alto da Alma, 1518, e remotamente aos milagres e mistérios franceses, peças de assunto bucólico, como o Alto do Pastoril Castelhano e o Alto do Pastoril Português, 1523, e as peças de assuntos relacionados com as novelas de cavalaria, como Dom Dourado, de 1522, e o Alto de Amodis, de Gaula, de 1533. É claro que essas informações aqui é para vocês se atentarem, né, a esse percurso do trabalho de Gil Vicente, mas o que nos interessa é que vocês entendam essa escrita, que vocês entendam esse trabalho teatral e porque se consolidou como pai do teatro, Gil Vicente. Isso é importante que vocês entendam. E alguns aspectos teóricos que são importantes acerca da trajetória dele. Isso, como os leitores e estudantes de literatura, é muito importante sabermos. Então, da atualidade, contém as peças que apresentam o retrato satírico da sociedade da época, essa ideia do humor, do cômico, é muito presente, tá, gente? Na obra dele, muito presente, e também, assim, de uma forma que traz leveza para trazer, gente, essa crítica social, que é tão presente, tá, na obra dele. E aí envolvendo os seus segmentos, a fidalguia, a burguesia, o clero e o plebe. A farsa de Inês Pereira e Quem Tem Farelos são exemplos de teatro de atualidade, assim também o teatro alegórico, crítico e como a trilogia da Barca. Então, se vocês lerem esses autos, vocês vão observar que tem aspectos, gente, hoje da atualidade. Por quê? Porque fala-se das condições humanas, egoísmo, avareza, mentira, cobiça, tudo isso que é característico do ser humano e que entra anos, sai anos, épocas e outras épocas, sempre vão existir essas características de mazelas humanas. Então, nós temos aqui, olha, algumas características, né? Teatro primitivo, popular e autônomo. O teatro de Gil Vicente, embora tenha surgido e se desenvolvido no ambiente da corte, para entretenimento de serões oferecidos pelos reis, é primitivo, rudimentar e popular, isento das concessões que, ao mesmo tempo, favorecem e também empequenecem. Traz uma certa pequenez mesmo, mas sempre orientado pelas convicções do como biográfico, né? Essa comédia escrita e muito bem feita, que nunca desprezou o bom senso e pelas correções naturais do meio palaciano. Então, não era medíocre, tá? É importante vocês entenderem isso. Então, nós temos aqui diálogo que vem rudimentar, popular, mas por que isso é chamado a atenção? Porque ali era oferecido para os reis. Então,
Possivelmente o comum seria algo muito canônico, muito elitizado, e não era. Gil Vicente usava personagens comuns, personagens do dia a dia, o agricultor, ele apresentava uma senhora, uma dona de casa. Em outros momentos, a igreja era um personagem também, a própria igreja ali como personagem, e a ideia do bem e do mal, né? Sempre. Aquilo que a Igreja Católica já vinha trabalhando muito tempo ali, né, no teocentrismo, como nós já conversamos. Seu teatro é rico, denso e variado, escrito para um público exigente e detentor das rédeas do poder. Gil Vicente, entretanto, fez-se respeitar como teatrólogo e impôs seu gosto pessoal, ao mesmo que, para garantir essa autonomia, recorresse a disfarces, truques, símbolos, alegorias ou cômico mais radical. Então, nós temos aqui, olha só, um grande mérito dele, né, que é essa comediográfico, esse poeta que trabalha dentro ali das artes cênicas, que sabe utilizar a própria arte cênica para transmitir uma mensagem. Então, como poeta, ele distingue-se pela influência e pela elasticidade expressiva que envolve os matrizes líricos, satíricos, mitológicos, alegóricos, religiosos, sem perder sua fisionomia específica. Era muito inteligente, gente. E como comediográfico, ele destaca-se como um dos mais importantes autores de teatros em toda a história da literatura portuguesa, tendo o mérito de ter inaugurado esse gênero nessa literatura. Então, até então, não se tem outro nome, tá? Que pegou esse gênero de se destacar, gente, como uma história literária portuguesa, trazendo, gente, essa figura da comédia dentro do teatro, tão bem articulada, com cenas, autores, gestos. E aqui nós temos uma conexão histórica, tá? Dentro desse contexto histórico que é bem interessante, porque essa ponte entre a Idade Média e o Renascimento. Ponte de trânsito de união entre a Idade Média e o Renascimento, Gil Vicente registrou em suas peças um momento em que as duas formas de cultura se defrontam. Uma para determinar e outra para diminuir seu influxo e domínio, a outra para começar. Então, nós temos esse termo aqui, ó, olhos voltados para trás, que é o bifrontismo, é um termo também utilizado como bifrontismo, que é quando o poeta contempla o mundo que morre e os temas de uma visão medieval das quais predominam. Então, é aquele olhar, por isso, né, que é bifrontismo, que é aquele olhar que está aqui e também está no passado, tá? Por isso esse termo, olhos voltados para trás, tá? Cria um teatro que se realiza pelos aspectos ideológico ou sentimental. O poeta cheio de sentimento lírico da vida suplanta o teatrólogo. Então, por exemplo, em Dom Dourados e Alto da Alma, nós encontramos isso. E aqui nós temos a atmosfera renascentista, né? O teatro de costumes, o teatro religiosamente alegórico. Inês Pereira apresenta isso, a trilogia das barcas. Revela um dramaturgo compromissado. Sua poesia está a serviço de uma causa. Faz suas peças arma de combate, acusação e moralidade. Então, claro, ele tem essa intenção. Quando é uma crítica social, é justamente para isso. Usando o quê? Muitas vezes elementos da igreja e costumes locais, costumes tradicionais. Para quê? Para ser aceito, para ser apreciado, como eu disse, muito inteligente. Então, a gente tem uma sátira social que, rindo, corrige os costumes. Trata-se do teatro de sátira social, que critica o povo, a fidalguia ou o clero, sem preocupar-se em proteger qualquer dos segmentos da sociedade, porque orientado pelo lema a graça, abre aspas, aqui, ó, que é um fragmento de Malsou de Moisés,
1999, página 44. A graça e o riso provocado pelo cômico, baseado no ridículo e na caricatura, exercem funções purificadora, educativa e purgadora de vícios e defeitos. Olha que coisa interessante. Entre a graça e o riso, provocado pelo cômico e baseado no ridículo, ele consegue exercer essa função purificadora e educativa. Veja que interessante, né? Trabalhando nessa ideia purgadora, né, dos vícios e defeitos humanos. A sátira vicentina toca fundo nas feridas sociais do seu tempo, mas é contrabalançada por um elevado pensamento cristão, verificável entre peças como Alto da Alma e também de natureza satírica, muito embora, nesse caso, a perspectiva cristã não tenha grande visibilidade. O vigor e a altura do teatro vicentino não são homogêneos, tá, gente? Muito pelo contrário, é bem heterogêneo. Ao longo dos seus 34 anos de produção artística, sua evolução para o classicismo implica uma espécie de engessamento da estrutura, tá? Das peças. Corte de Júpiter, de 1521, Jubileu de Amores, de 1527, encontra-se isso. Isso contrapõe a maneira como Gil Vicente compunha no início, sob os fluxos da inspiração e da desobediência canônicas, a cânones, como eu falei para vocês. Teatro primitivo, por seus recursos fáceis, mas de muita grandeza, pela originalidade, verdade e permanência. Então, vocês observam que aqui, com o passar dos anos, ele vai cedendo, ele vai demonstrando também facilidade de trabalhar com o cânone. Por isso, gente, essa questão dos olhos para trás, tá? Aqui nós temos, eu escolhi para conversar com vocês duas obras, né, de Gil Vicente. Primeiro, a Farsa de Inês Pereira e depois o Alto da Alma. Então, a Farsa de Inês Pereira é uma farsa e é muito interessante. Ela é representada pela primeira vez na corte de Dom João III em 1523. Gil Vicente explora um tema sugerido pela dúvida que as pessoas tinham sobre a autoidentidade de suas obras. Este fragmento, que é tão conhecido, quando a gente pensa e fala de Gil Vicente, esse fragmento é sempre o que aparece. Mais quero asno que me leve, que cavalo que me derrube. E nós vamos entender agora o sentido desse fragmento. Há quem diga que por esse fragmento existir um dito popular, algo que é muito antigo, gente, muito antigo, uma parábola popular, foi pedido a ele. Há quem diga, os históricos teóricos não comprovam isso, tá? Mas há quem diga que assim foi pedido uma obra que retratasse, tá? Esse dito, tá? Essa parábola popular. E ele fez Inês Pereira, que aqui nós temos ela separada, gente, em dois momentos, mas eu poderia até sugerir um terceiro, que é a Inês enamorada, que fica ali esperando a janela o pretendente. Sua mãe ia para a igreja pensando que ela ficava em casa fazendo os fazeres domésticos, e ela não ficava fazendo isso, ela ficava à janela, imaginando, desejando, e ela sonhava, gente, profundamente com um casamento, mas com aquela ideia, né, de homem idealizado, não é? De homem burguês, de homem da corte, aquele homem idealizado. Ela ficava ali na janela olhando, e ali tinha uma fofoqueira, e ela conversava com a fofoqueira e dizia seus sonhos, seus desejos, e imaginava se casar. E aí aqui aparece esse primeiro momento, né? Jovem do povo, deseja casar-se com um homem avisado. Então, aqui, né, entre aspas, nós temos aqui discreto, né, homem avisado, discreto em falar. E aí, nesse primeiro momento, aparece o Pero Marx. Pero Marx é um filho de um proprietário rural, mas ele é simples, ele é bem rudimentar,
ele é simples. E ao conhecer, ela fica bastante irritada, porque ele não conseguia, sabe, prolongar uma conversa, era de uma generosidade, de um gracejo muito grande, e ela queria, sabe, movimentar aquela relação, enfim. Para ela, ele era um tosco, um simples homem, no sentido mesmo simplista, desprezível. Ela não se interessou por ele. E aí aparece, gente, dentro da farsa, dentro da história, dois homens que eles são judeus, né, casamenteiros. E esses judeus casamenteiros, eles apresentam para Inês essa proposta, essa possibilidade de Inês casar com o homem do qual ela deseja. E ele traz Brás da Mata, que tem uma porte de guerreiro, ele se apresentava como tal, tá? Como um escudeiro de Pelintra, era uma pessoa que tinha porte, cavalo, e se dizia guerreiro, lutador, e ela se encanta com ele, casa-se com ele. Mas ao casar-se com ele, gente, ele a deixou prisioneira, ela não poderia sair, ela não tinha contato com mais ninguém. E ele, para mostrar que era forte, se oferece para ir para a guerra, mas ele morre na guerra. E morre feito um covarde, fugindo da batalha. Ela fica sabendo disso, a fofoqueira entra de novo em ação e fala: por que você não casa? Não é isso? Por que você não casa com o Pero? Você volta para casar com o Pero Maxi. E aí ela faz isso, mas ela faz com a intenção, queridos. Ela faz com a intenção de ter alguém agora para ela oprimir. Ter alguém para ela fazer de capacho. Aí vem, gente, mas quero um asno que me leve, que um cavalo que me derrube. Mas ela tá passeando, gente, ela dizia para ele que ia passear, que ia para feira, e ficava olhando a vida. Nisso ela encontra um ex-amor. Ela encontra um ex-amor que, embora fidalgo, estava um pouco fora, né, da corte, das riquezas. E ela diz que quer ter esse relacionamento com ele. E ela usa, gente, o Perumax para levá-la a esse encontro, para ela ter essa espécie de encontro amoroso. Vejam tudo isso lá em 1500 e tanto, tá? Eu estou falando com vocês. E aí, quando ela vai, ela encontra um rio, um pequeno riacho, mas ela não quer molhar os pés. E aí, Pero Marques a coloca nas costas. Daí, concretiza-se, sabe? A ideia de asno que me leve, a cavalo que me derrube, porque o cavalo era Brás, que tinha porte, por ser um cavalo, mas a oprimia. E o pobre do Pero Maxi não tinha nenhuma elegância, era homem simples, um asno, mas a carregava. Essa é a ideia. Aí nós temos aí esses três, por isso que eu considero três, né? Desse momento. Aqui, que aparece como segundo, né? Eu consideraria como o terceiro, tá? O primeiro seria esse momento enamorado, depois a Inês mal enmaridada, não é isso? E agora esse encontro, né? Inês resolve casar com o Pero Max e montada em suas costas, Arno que me leva essa ideia, vai ao encontro de Ermitão, seu ex-namorado, né? Que era um sujeito da ermita. E assim traz essa ideia que foi pedida, dizem-se, mas que tudo chama atenção a esse dito popular, tá ok? E o Alto da Alma, né? Que é uma peça que mostra a alma, que está em uma luta entre o diabo e Deus, entre a perdição e a salvação. A alma humana, representada por uma mulher, marcha por um caminho na direção, né, da estalagem da igreja. Então, a alma ela se encontra ali em um conflito com o diabo e com o anjo. Só, gente, que é bem, bem interessante, sabe, como o Gil Vicente apresenta isso, porque aqui, gente, a personificação do diabo é muito interessante.
O diabo é sedutor, e o diabo, ele é leve, ele é cômico, ele é brincalhão. Já o anjo é sem graça, dizendo, digamos assim. Vocês imaginam o anjo, ele ficava com a mão na barriga, falando baixo e comedido. Imagina aquele professor dando aula, sabe? Gente, o assunto é esse. Vocês precisam entender. É importante, mas que não chama a atenção de ninguém, que não prende, que não desperta interesse nem curiosidade. Assim era o anjo. Então, ali os conselhos, né? E o anjo fala que é importante ela pegar o caminho da salvação. Ela não se dá aos desejos mundanos, aos desejos, né, da alma, que é perdição. Mas o diabo diz: olha, vai, te entrega, aproveite, e depois você se arrepende. Depois você se arrepende. Quando isso tudo acabar aqui, você se arrepende, você tem condição de se arrepender. E isso era interessante, né? E justamente por isso que ela foi pelo caminho da perdição. Mas a alma luta bastante por ela, né? A alma luta e mostra para ela, e ela vai vendo, gente, algumas coisas assim muito perigosas, né? Quando o diabo mostra para ela as riquezas, o ouro, e ela fica muito encantada, seduzida. Mas ela vê o caminho das trevas também nisso, né? E ela fica temerosa. E o anjo fala isso para ela, e o diabo fica muito possesso, né? E o diabo ali entra a igreja, gente, e a igreja entra aqui como personagem, que eu falei para vocês, e o diabo tenta, gente, ali quebrar esse confronto, falando que perdeu, né? E aí ele também tem um conselheiro, é uma espécie, sabe, de advogado, e ele conversa com o advogado, que perdeu mais uma alma. E esse advogado fala, mas tem tantas outras para você conquistar. Ele, não, mas eu quero essa. Eu quero essa alma. Era ali, sabe, uma questão mesmo assim, já de vaidade, né? Era uma questão de honra. Então, nós temos aqui o anjo aconselha ao esforço e ao sacrifício, impele a alma para diante, na direção da salvação. Nós temos a alma livre para se perder, o livre-arbítrio, né? Essa condição humana, a gente escolhe, a gente pode escolher, né? As coisas. Se perder ou se salvar, por algum tempo parece sucumbir às astúcias do diabo, mas retoma o domínio de si e chega à estalagem da igreja, né? Essa igreja, como eu disse, como personagem. E ali o diabo convida a divertir-se pelo caminho e a tirar proveito da vida, puxa a alma para trás, para a perdição. Então, por isso que eu escolhi esses dois, porque trata-se tão, e é tão, algo tão comum, né, gente, da nossa condição humana, as avarezas, o desejo, o medo, a inquietação, a luta pela salvação, pelo fazer certo, façamos certo, tá, gente? O caminho da salvação certamente é o melhor. Fiquemos aqui, né, com o anjo, né, com o caminho certo, e abandonemos o caminho do diabo, né, o caminho da sedução, que seduz, aparece riqueza, mas depois leva para o engano. E a mesma coisa, né, Inês Pereira, né, que deseja tanto se dar bem por meio de um casamento, e ela tem as oportunidades, mesmo assim, ela quer enveredar por esse caminho mesmo, né, gente, não é só da perdição, né, da orgia, mas é do poder, do se sentir melhor e maior que o outro. Então, eu prefiro um asno que me carregue, que a cavalo que me derrube. Não é isso? Então, nós temos aqui as nossas referências. E eu gostaria de terminar com vocês, né? Com essa ideia do que foi falado e tão bem trabalhado pelo pai, né, do teatro português, e a ponte entre dois mundos, né? Tanto o medieval como o renascimento, né? Mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. E assim, gente, eu desejo para vocês bons estudos. Eu peço para vocês, gentilmente, que vocês fiquem atentos ao material teórico, ao material complementar, estudem, por favor, vejam esses textos, se entreguem.
ao estudo desse material de Gil Vicente, que, como eu disse, é muito prazeroso. Para vocês, um bom restante de semana, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.